vamos fazer uma aula aqui, né? Como não vai ter reposição essa semana, então eu trouxe para vocês aqui um resuminho do que teve na aula anterior, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a geometria espacial, tá? A gente vai falar um pouquinho de geometria espacial. Tá? Aqui fazendo uma breve introdução, tá? Ela é um complemento muito importante da geometria plana. A geometria plana ela dá a base, né, para que a gente possa entender certos problemas, mas ela se limita. Então a gente expande o entendimento que a gente tem de geometria plana para a geometria espacial, né? Então a gente vai entender aqui primeiramente o conceito de poliedro, onde poliedro, né, são os sólidos geométricos limitados por polígonos. Os poliedros são classificados em pirâmides ou prismas. Então, primeiramente, os poliedros são sólidos geométricos limitados por polígonos. O que são esses polígonos? Os polígonos, para a gente, são as nossas figuras planas. Tá? Você vai ter um certo sólido, ele vai ter vários polígonos, né, que vão estar formando os lados dele, né, e vai dar aquela impressão de ser um sólido geométrico. Essas classificações para os poliedros são dadas de pirâmides ou prismas, né? Os prismas são esses carinhas aqui, tá? Vão estar aparecendo aqui pra gente. E pra gente aqui, tá? Não, nesse caso não está incluso aqui o nosso cilindro, tudo bem? E as nossas pirâmides estão aqui, né? São um exemplo mais comum essa de 4 lados, né? Todo mundo lembra lá da ideia das pirâmides do Egito. Então, dito isso, a gente precisa entender alguns elementos importantes. Primeiro desses elementos que todo poliedro vai apresentar é o conceito de aresta, tá? O que é essa aresta? Essa aresta são, de maneira bem mais simples do que está escrito, são essas linhas aqui, ó, tá até marcada aqui pra gente em azul. São as linhas que vão formar o nosso poliedro, tudo bem? Então, essas linhas aqui que vão formar os lados do polígono são chamadas de arestas, né? E a junção dos polígonos formam para a gente os sólidos, né? Então aqui a gente pode olhar nesse cubo, né? Que ele possui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 arestas, né? Isso é bem interessante da gente ter a ideia de como funciona. Vou até deixar anotado aqui que vai que no futuro a gente usa. Outro conceito que a gente não pode esquecer também é o conceito de vértice, que está mostrado aqui na nossa última figura. O vértice ele já é o encontro das arestas. Aonde essas arestas estão se encontrando, né? São esses pontinhos aqui para a gente. Esses pontinhos, eles são para a gente os locais de encontro das arestas. A isso nós damos o nome específico de vértices, né? Então a gente não pode esquecer desse ponto muito importante. Se você olhar com muita calma aqui, né? Ele aqui está possuindo para a gente 8 vértices, né? Então não podemos esquecer disso. Temos 8 vértices. Interessante. Vamos deixar anotado para verificar depois. E o que são para a gente as faces? As faces aqui são para a gente, de maneira bem brutamente falando, são os lados, né? São quantos lados essa figura ela vai apresentar? São as figuras planas que estão formando os lados, são os polígonos, né? Então, aqui nós temos essa quantidade de faces, né? Nós podemos observar, dando um zoom aqui só para a gente olhar com calma. Ó, aqui tem uma face pintada em laranja. Nós temos uma face lateral aqui, né? Já são uma. Só para a gente não esquecer, porque o desenho não fica legal, né? A gente deixar muito riscado. Tem a face lá de trás, né? Ó. Então tem uma face lá atrás. Essa face ela tá atrás, né? Se você pensar em um cubo. São mais 2 faces. Tem a pintada em laranja, que obviamente é mais uma, né? Tem a superior aqui, né? Que no futuro a gente vai já classificar o nome dessas ideias. Tem aqui a inferior, né? Então já deu pra gente aqui mais uma. E tem essa frontal aqui, né? Ó, tem a frontal. Então mais uma também. Aqui nós já temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces, né? Então o cubo ele apresenta pra gente 6 faces. São coisas fáceis de notar. Eu só estou colocando manualmente, né? Que é pra gente se atentar a esses detalhes. Por quê? Porque quando eu domino os elementos de um poliedro, eu venho aqui para a relação de Euler. A relação de Euler
ela é uma relação que esse cara aqui observou, que ela funciona em sólidos geométricos, né, em poliedros convexos. Né? Ela vai funcionar em poliedros convexos. Ela funciona em alguns não convexos também, mas não é o caso. O que é um poliedro convexo? Só para deixar isso claro aqui para você. Isso vale também para figuras planas, é a mesma lógica, só que aqui é aplicada a sólidos. O poliedro convexo é aquele onde eu consigo marcar qualquer ponto dentro dele, qualquer dois pontos, e se eu tracejar essa linha reta, né, entre esses pontos, essa linha vai ficar presa dentro do sólido, né? Aqui eu vou dar a ideia de profundidade, né? Só dando aquela simulada aqui. Então, eu não vou conseguir marcar um ponto aqui, outro bem aqui, e essa linha vai sair por fora. Então, isso daí não, se isso não acontecer, né, sempre vai ficar preso dentro dele. Então, isso pra gente é o que é chamado de convexo. Ó, percebe que funciona em qualquer um desses aqui. Sempre vai ficar preso dentro do sólido essa linha. Que aqui já não vai valer para esse carinha aqui, né? Porque esse é um cilindro, né? O cilindro ele não entra na classificação aqui de poliedro pra gente. Funciona também na pirâmide, né? Se eu pegar qualquer ponto dentro da pirâmide e puxar, né? Por quê? Porque é convexo, tá? Então isso aqui é uma ideia que você pode ter. Qualquer figura convexa vai aceitar essa fórmula aí de Euler. Só para dar um exemplo do que não é convexo, temos essa figura aqui, ó, ela não é convexa. Se eu escolher um ponto bem aqui e outro ponto bem aqui, a única forma de passar uma linha reta entre eles é aqui. O que vai gerar uma região bem aqui assim, né, que está fora dele. Como essa região está fora dele, esse cara é não convexo. Então essas figuras assim, elas são não convexas, a fórmula ela tende a não funcionar corretamente, tá bom? Então aqui, cara, é importante saber essa fórmula. Nos últimos anos caiu questões e não são questões difíceis, mas o que é que quebra? O cara não lembra da fórmula de Euler. Por quê? Porque ele não deu importância. Então é uma fórmula tão facilzinha de lembrar, né? Porque só envolve os três elementos do poliedro, né? É a VAF, fica bem tranquilo de lembrar, né? Que é vértice menos as arestas mais as faces, sempre tem que dar 2. Então, é difícil de decorar? É, mas fazendo umas questões aqui e ali, a gente acaba dominando muito bem isso daí. Então, ó, só pra gente verificar, o Euler ele observou e vamos verificar se é verdade. Então, aqui, ó, o nosso cubo que a gente estava analisando de exemplo, ele possui 8 vértices. Ele mandou eu diminuir isso das arestas e somar isso com o número de faces. Isso sempre tem que dar 2. Sempre que der 2 é porque está corretinho, ele é um poliedro convexo e ele está respeitando. Então, 8 menos 12 dá menos 4, mais 6 igual a 2. Né? A gente já sabe que isso aqui vai dar mais 2, né? E aqui é mais 2 também, está corretinho, então funciona a fórmula de Euler corretamente. Só que a aplicação dela não é muito focada nisso, né? A gente vai utilizar ela mais em problemas, a gente vai sempre voltar nela aqui para utilizar vértices menos as arestas mais as faces, né? Então, aqui, olha, esse problema aqui, ele fala de cubo, deixando bem claro, né? Um problema de cubo. O nosso cubo está todo destrinchado aqui, você pode ter essas fórmulas, você pode ter as ideias dos sólidos decoradas na cabeça. Mas caso você não tenha, você pode utilizar aqui, ó. O cara, ele tá me falando que um certo cubo possui 6 faces, então eu posso anotar isso, são 6 faces. Possui, aqui para mim, arestas possui 12. E ele fez a pergunta, né? Por que eu coloquei essa questão aqui tão simples, né? Falando de cubo, que é para a gente tentar ver como é que a gente vai descobrir quem é esse vértice, né? Só para mostrar mais ou menos como a fórmula funciona. Dito isso, a gente vai aplicar a fórmula. Vértices, né? Que eu não sei quem é, menos as arestas, somada com as faces, tem que dar 2. Aí eu transformo isso numa equação de primeiro grau e resolvo. Nem toda questão vai vir com toda essa simplicidade, mas é nesse ritmo que a gente vai tentar buscar algumas soluções. Então, eu já sei dizer para ti que o vértice aqui vai ser igual ao quê? Menos 12 mais 6 dá menos 6, igual a 2. Vértice é igual a 2 mais 6. Então, o nosso vértice aqui é igual a 8, né? Então, o que bate certinho aqui com a nossa ideia, né? Afinal, a gente está olhando para um cubo aqui em cima, a gente sabia que a resposta obrigatoriamente teria que dar 8. Mas é só para vocês entenderem mais ou menos como essa fórmula ela vai estar trabalhando. Aqui temos um problema um pouquinho mais complexo que eu gostaria de compartilhar com vocês a ideia. Em sala de aula isso já foi feito, né? Então isso já vai dar uma ajuda boa para a gente trabalhar algumas ideias. Sabendo que um poliedro, ó, já começou a me dar informações, possui 20 vértices. Pô, já me deu uma info aqui. Ele me disse que eu não sei qual é esse poliedro, né? Mas ele me disse que possui 20 vértices.
E muito cuidado, ele não está dizendo aqui para você o número de arestas, ó, e que em cada vértice se encontram 5 arestas. Ele não está dizendo para você quantas arestas tem, ele está dizendo que cada vértice se conecta, né? Vou até deixar isso aqui marcado de outra cor para a gente ficar atento. Ele está dizendo que cada vértice se encontra, né? Que cada vértice se encontra com 5 arestas. O que ele está me dizendo? Cara, vou desenhar aqui para ficar mais simples a ideia. Tá aqui o nosso vértice pintadinho de roxo. E ele está me falando que em cada vértice desse se conectam 5 arestas. Quer dizer que, ó, aqui vai ter uma aresta, vai ter outra aresta, vai ter outra. Eu nem sei qual é a organização, né, que vai ter esse sólido, mas eu sei dizer que minimamente acontece isso em algum lugar. E aí bem aqui vai ter outra, né? Bem aqui vai ter outro vértice, e esse vértice vai se conectar com mais uma, né? Mais uma, mais uma, mais uma. Como já tinha uma, aí ficam 5. E assim por diante. De algum jeito eles vão se encaixar, né? Faz sentido essa ideia? Então, qual é a lógica que eu vou usar aqui? Aí aqui, como está em vídeo, eu vou poder deixar de maneira mais clara para vocês a ideia. Então, as arestas é o seguinte. Cada vértice desse se encontra com 5 arestas. Então, eu já sei quantos vértices estão. Então, vai ser 20 vezes 5. Fechou? Porque 20 vezes 5 vai dizer essa quantidade toda de encontros que vai acontecer. Só que eu preciso que você lembre da seguinte situação, né? Isso daí não é meio óbvio, né? Mas a gente vai tentar deixar isso meio claro aqui. Bora supor que eu tenho 2 vértices aqui. E nesses vértices eu vou passar uma aresta. Você tem que se lembrar desse detalhe. A cada 2 vértices só passa uma aresta. Então, por mais que eu esteja fazendo essa multiplicação para ver quantas arestas tem, ou seja, quantas arestas se conectam em cada vértice, é isso que a gente está calculando com 20 vezes 5, eu preciso me lembrar que a cada 2 vértices só passa, na verdade, uma aresta. Então, na verdade, essa conta que eu estou fazendo aqui, ela está dobrada. Então, eu sempre, quando o problema for nesse padrão, cada vértice conta com tantas arestas, eu sempre preciso no final dividir por 2, porque o resultado está sendo dobrado. Tudo bem? Aí daqui para frente você faz conta como você domina, né? Que eu vou fazer 20 dividido por 2, 10 vezes 5, 50. Pronto. Defini o número de arestas. Agora eu sei, aí eu posso responder a pergunta, né? Que ele quer saber o número de faces. Então eu já sei o quê? Volto para a fórmula, VAF. Que ele vai me dizer o quê? Que o número de vértices menos o número de arestas mais o número de faces, que eu não sei quem é ainda, né? Posso chamar até de x aqui, tanto faz. Tem que ser igual a 2. Então, 20 menos 50 dá 30, negativo, né? Vai passar para o outro lado somando. Então, vai ficar 2 mais 30. Então, o número de faces desse poliedro é igual a 32 faces, né? Então, é uma questão muito interessante. Pode ser que caia no Enem, tá? É sempre bom dominar. Então, esse vídeo eu vou parar até aqui, tá, gente? Que é para não ter muita informação. Mas com essa informação desse vídeo, você pode vir aqui já no seu material de exercício e tentar resolver as seguintes questões, né? Olha, nós temos aqui a 7, a 8, a 9, a 10 também, né? Já vai poder estar aplicando isso. Então, aplica aí e já traz na próxima aula, que a gente vai tirando as dúvidas, né? Vamos respondendo juntos, tudo bem? Espero que essa aula ajude vocês. Até a nossa próxima aula.